Estamos aqui com mais um episódio do Talk Taças. Mas antes de falar sobre o nosso convidado, quero falar para vocês nos seguirem no @talktacas no Instagram, nos seguirem também e se inscreverem no nosso canal do YouTube, no TikTok, que somos TikTokers agora. Eu sou Juliana Haddad, sommelier pela ABS de São Paulo. Eu sou Carol Mello, influenciadora digital e especialista em vinhos. E hoje nós vamos falar com ele, que já foi mencionado algumas vezes nessa mesa. Eu misturei tudo. Exato. E nem bebi ainda. Algumas vezes nessa mesa por pessoas de muito gabarito. Muito peso no mundo dos vinhos. E aí, a gente já queria trazê-lo. E aí, parecia, né, Ju, que a gente estava falando só porque a pessoa falou. É verdade. Mas ele já estava na lista. Já estava na lista. Ele já estava na lista. Inclusive, ele já estava na lista. Enfim, eu vou falar dele e aí depois eu revelo o nosso convidado, hein? Viticultor, enólogo, sommelier profissional e educador de vinhos, formou-se em viticultura e enologia no Instituto Federal de São Paulo, no Campus São Roque. Tem formação e especialização em diferentes instituições, incluindo cursos técnicos na área de vinho e gastronomia. Formou-se sommelier profissional, atuou em restaurantes de alta gastronomia, tanto como sommelier, como gerente geral, gerente comercial e maître. Em 2017, ganhou o prêmio de excelência pela revista Prazeres da Mesa. Atualmente, é diretor estadual da Sommelier School, representante estadual da Vinífera Import, sommelier da Vinícola Sacramento, esta aqui, que a gente já vai falar. E provar. Sommelier do programa Winecast e enólogo do projeto Vinho Tinta. Além de tudo isso, este episódio vai ficar obsoleto em breve, porque ele provavelmente vai ganhar, a gente tem pé quente. A gente tem pé quente, hein? Finalista do concurso de melhor sommelier de vinhos do Alentejo. Eu estou falando de ninguém menos que Vinícius Conde! Aê! Tudo bem, Vini? Tudo ótimo, tudo ótimo. Eu vou gravar, né, essa apresentação aqui. E mostrar pra sua mãe. Não, imagine, toda apresentação pessoal que eu for fazer, eu vou mostrar isso aqui. Isso, mostra a gente, por favor. Com uma propaganda dessa, qualquer trabalho que eu for fazer, eu ganho. Até parece. Vini, vou começar servindo já o rosé. Super obrigado pelo seu tempo. A gente sabe o quanto você é ocupado e ter disponibilizado esse tempo para vir aqui falar de vinho com a gente, degustar esses vinhos, contar um pouco da sua trajetória. É um grande prazer, uma grande honra. Obrigada. Imagina, o prazer é meu, né? Muito obrigado pelo convite. Que ótimo que deu certo, tá? Eu só não vou dizer que eu fui convidado porque fui citado, porque já muito antes a Ju já havia me convidado. Eu já tinha convidado. Tá vendo, Brasil? É verdade. E finalmente conseguimos conciliar a agenda. E é um prazer e uma honra muito grande estar nesse projeto novo, mas tão promissor e tão agradável. Eba! Gente, que cor! Eu não tinha reparado na garrafa, Lindíssima. Mas agora que a gente colocou na taça, hoje a gente vai degustar 2 vinhos Os dois são Sabina? Esse aqui também é Sabina? Isso. Os dois são Sabina. São da vinhos Sacramento. Da Sacramento. São vinhos super recentes. Inclusive, este carinha aqui já foi mencionado aqui no programa. Ganhou como melhor vinho na primeira safra. E a gente aqui fala a verdade, Vini. Então, se a gente não gostar, a gente vai falar. A gente vai falar, desculpa. Vamos brindar, começar brindando? Com certeza. Aê. Saúde. Saúde. Agora eu tô bebendo todos depois do brinde. Queria Que deixar delícia de rosé. isso Que uva claro, que é? hein? É Syrah. Syrah? 100% Imaginei. Syrah. Legal. A Brasil tá muito bem com Brasil Syrah. e Syrah. Vini, vamos começar do comecinho? Claro, vamos lá. Vai lá, Ju. Fala aí, como é que você iniciou no mundo do vinho? E aproveita que você vai já contar essa história pra gente e conta da mamãe. Claro. De mames. Claro, até porque ela é parte fundamental nisso e talvez, se não fosse por ela, muito provavelmente eu não estaria no mundo do vinho, né? Então, a minha mãe é sommelier, né? E tudo isso porque minha mãe é sommelier e de um tempo em que as mulheres, a grande maioria, se hoje nós ainda não temos tantas mulheres como deveríamos na área, naquele momento nós ainda tínhamos muito menos mulheres, né? Mas eu brinco que assim, eu falo que as coisas da nossa vida nunca acontecem por acaso e às vezes nós temos um plano para nossa vida, mas a vida tem um plano completamente diferente pra gente, né? Então a minha história no mundo do vinho, ela começa com 16 anos.
Tá? Na época eu fazia ensino médio e técnico integrado na ETEC, e a minha mãe era gerente, sommelier de um empório, né, na região ali do ABC, em São Bernardo do Campo. E era próximo da escola. Então, muitas vezes eu acabava saindo da escola, ia lá ajudar ela, ou então nas férias escolares, né? Ela ia me chamava para ir trabalhar, para ganhar um dinheiro. E aí, adolescente, enfim, você quer trabalhar, namorava, quer ter dinheiro para poder sair, para ir com os amigos, comprar uma roupa, enfim. Então era ótimo porque eu ia lá para ajudar ela, mas ajudava no caixa, ajudava no estoque, ajudava a embalar produto, fazer caixa de presente de final de ano. Nunca, assim, pensando diretamente em ter que trabalhar com vinho. Naquela época, eu queria trabalhar, eu queria fazer... Eu ainda estava em dúvida do que eu queria, mas o meu sonho naquela época mesmo era fazer uma faculdade em economia. Sempre gostei de economia e queria ser economista naquela época. E fui me preparando para isso. Porém, queria fazer economia, mas estudava mecatrônica. Acreditem ou não, eu sou técnico em mecatrônica. Nada a ver, né? Com especialização em CLP, porém hoje, se você me soltar numa indústria e falar aperta 2 botões, eu coloco a empresa abaixo, porque eu não sei mais nada sobre isso, né? E fiz o ensino médio. E quando eu terminei o ensino médio, eu fiz o Enem pensando em passar no vestibular para poder fazer economia. E tinha uma escola específica que eu queria estudar, que era a UFABC, que é uma referência na área, uma das melhores universidades federais do Brasil. Enfim, fiz o vestibular, primeiro ano, tirei quase nota 1000 em redação no Enem, fui super bem em língua portuguesa, matemática, passei na UFABC, passei na FEI, passei em várias faculdades, fiquei reprovado no ensino médio em inglês. Você tá brincando. Desculpa dar risada, mas você tá brincando. E inglês reprova? Eu descobri que inglês reprova. Você lembra o nome da... Educação física reprova. Não, aí esse não deve reprovar porque senão tinha reprovado. Não, Você lembra o nome da sua opa. professora? Com certeza, até porque ela é parte importante nisso, a Cleonice. Ô, dona Cleonice. Dona Cleonice, Que Dona Cleonice. sacanagem, velho. Você teve que refazer o terceiro ano? Não, eu tive que refazer o terceiro ano, não pude me matricular em nenhum desses cursos e tive que, na verdade, voltar para o ensino médio só para fazer as aulas de inglês. Só que eu e a Cleonice, nós não dávamos muito bem. E ela vira e mexe fazia alguma brincadeirinha comigo na aula, né? Tinha um certo bullyingzinho da professora comigo, até que chegou um momento que eu falei assim, meu, quer saber? Não vou vir mais para as aulas dela, não vou terminar o ensino médio aqui, vou terminar o ensino médio porque o Enem, se você, dependendo da sua nota, você pode pegar o certificado e se formar pelo Enem. Vou fazer o Enem no ano seguinte e vou pegar o certificado pelo Enem. Não quero mais ter aula com essa mulher. Beleza, larguei a escola. Aí comecei nesse meio tempo, a trabalhar ali com a minha mãe de forma mais efetiva, né? Ano seguinte, fui fazer o Enem, primeiro dia, uma maravilha, tudo certo, fui bem, fui até melhor do que no ano anterior. No segundo dia, quando eu saio de casa, começa um dilúvio, uma chuva, a avenida alagou, Isso é uma praga tragédia. da Dona Cleonice. Eu desço do ônibus, pego um táxi, uma coisa absurda, chego na porta da escola onde eu ia fazer a aula, 1h25. E o portão fecha religiosamente 1h. Resultado, perdi naquele ano, de novo, a possibilidade de fazer o vestibular. Caraca. E aí vem aquela coisa assim, poxa, não é possível, né? É 2 sinal. anos, é um sinal. Não, um sinal. E aí, nesse momento vem a desconfiança. Poxa, nunca mais vou fazer, nunca mais vou ser aprovado. Não é pra mim. Por que você não faz um vestibulinho, alguma coisa? Pega o certificado e faz uma universidade paga mesmo, né? Faz o que você quer fazer. Mas eu tinha aquele sonho, tinha aquele desejo que eu queria estudar na Universidade Federal. Era um objetivo meu particular. Ser a primeira pessoa da minha família a ter essa possibilidade, a poder fazer isso, e mantive esse sonho. Nesse meio tempo, eu já era formado em mecatrônica, né? E a minha família, da parte da minha mãe, toda ela trabalha na indústria. O meu tio, o irmão dela, é caldereiro. Meu avô trabalha na indústria há mais de 40 anos. É berço da indústria ali, né? No ABC. E eu cheguei a fazer uma entrevista na empresa onde meu avô trabalha. Ele conseguiu um emprego para mim para trabalhar numa máquina chamada injetora. Eu cheguei a fazer até teste médico, ser aprovado. Um dia antes de começar, eu cheguei para minha mãe. Ela falou, Vinícius, eu tô vendo que você não tá feliz. Falei, eu não tô feliz. Ela, então por que você vai trabalhar com uma coisa que você não tá feliz, sabe? Não é o que você quer, não vale a pena. Você já estava trabalhando comigo lá na loja, vamos trabalhar lá, você já tem idade agora, você já pode começar a fazer os cursos de sommelier, você já pode começar a se especializar.
E aí eu larguei a vaga que já estava certa. Meu avô ficou uma fera na época, porque colocou o nome dele em jogo, né? E fui trabalhar com ela de forma efetiva. E aí comecei a fazer os primeiros cursos de sommelier. E eu sempre falo que quando você entra no mundo do vinho, é um caminho sem volta. Porque você começa a estudar, você começa a entender aquilo. É bacana, é um mundo que te envolve. Eu achava, assim, elegante. Eu achava uma coisa, assim, muito legal de se conhecer e de saber mais. Me formei na área, fiz meus primeiros cursos no Senac. Depois comecei aos poucos a frequentar a ABS, outras instituições. E fui fazer o Enem pela 3ª vez. E dessa 3ª vez, o meu objetivo era primeiro conseguir terminar a prova. Eu falei, se eu conseguir terminar a prova, já é um avanço. Mas eu fui sem estudar, eu fui com o conhecimento que eu tinha. Eu falei, olha, eu quero primeiro meu certificado, depois eu vou cuidar da minha vida. Mas resultado, apesar de tudo, eu ainda fui bem, fiz outros vestibulares e todo mundo da minha família, assim, nesse momento, falava, poxa, larga a mão disso, assim, com aquela certa desconfiança que é normal, né, depois de 2 anos. E aí, resultado, quando saiu a nota do Enem, eu fui bem no Enem, passei em outras instituições e com a minha nota eu comecei a avaliar ali o que eu poderia escolher. Eu já estava trabalhando no mundo do vinho, já estava me encantando por esse meio e pesquisando universidades federais, eu descobri que no campus do Instituto Federal, em São Roque, tinha uma graduação em viticultura e enologia que estava começando. Tinha 2 turmas, eu sou da 3ª turma da graduação em viticultura e enologia em São Roque. Falei, poxa, quer saber? Eu já estou trabalhando no mundo do vinho, eu já estou gostando, já estou inserido nesse meio. E se eu me tornar viticultor e enólogo? E aí fui para São Roque, fui aprovado na graduação, não falei para ninguém essa questão. A minha mãe só descobriu isso por acaso um dia anterior, porque eu estava levando ela para o trabalho, e aí uma pessoa de uma outra instituição me ligou e falou, poxa, você passou aqui na termomecânica, né, na Fundação Salvador Arena, um curso tão concorrido, e você abriu mão da sua vaga. Né? E a gente queria entender por quê, porque tem tanta gente na fila de espera e você foi aprovado e você abriu mão. E aí eu falei, eu abri mão porque amanhã eu vou me matricular na graduação em viticultura e enologia no Instituto Federal e eu quero seguir um outro caminho. E aí a gente se abraçou no carro, foi aquela choradeira e tudo mais, e fui para São Roque para poder fazer a minha inscrição, né? Na inscrição também foi uma tragédia, quase que não dá certo, porque no dia eu tenho uma questão com chuva, né? Nesse dia, na hora que eu saí de casa, também um novo dilúvio. Eu ainda era novo de carta, então não fui de ônibus. Peguei um trânsito terrível na Raposo Tavares, cheguei faltando 20 minutos para fechar a universidade, mas deu tempo, me matriculei e entrei de cabeça aí no mundo do vinho para não sair nunca mais. Puxa! Era para ser, né? Era para ser. Era para ser. Quando é para ser, não tem jeito. E me conta um pouco, além das dificuldades da Dona Cleonice, era Cleonice? Sim. Dona Cleonice, a gente não gosta de você. Mas olha, Gosta de você, Dona Cleonice. Mas você sabe que, assim, só uma questão em relação a isso que foi muito bacana. Um dia, na semana que eu ia me matricular, por acaso, nesse empório que eu trabalhava, era perto da escola, e eu sempre entrava à noite, porque eu fechava a loja. E nesse dia, especificamente, eu entrei de manhã, primeira cliente que entra na loja, Cleonice. Dona Cleonice! E aí ficou aquela questão assim, ela, você, né? E eu, tipo, você também, né? E aí a gente começou a conversar e eu falei, olha, eu larguei a aula naquela época por conta disso, disso e disso, mas eu consegui o meu certificado pelo Enem, essa semana eu vou me matricular na graduação em viticultura e enologia. Ela me pediu desculpas também por qualquer situação e a gente pelo menos conseguiu se resolver, porque ela era uma professora muito boa. Talvez eu fui também um pouco relaxado, não vou me colocar só de vítima, porque naquela época tanta coisa na cabeça, TCC, Enem, várias coisas acontecendo, talvez eu não me dediquei também da melhor forma, mas não imaginava que ia reprovar. Dona Cleonice, então eu retiro o que eu disse. A gente ama você. Não, Pronto. tá bem não, Acabou. não tanto assim. Tirando, não é pra tanto. Não me venha com isso. Porra, inglês, velho. Você fala inglês hoje? Olha, eu tô estudando com professor... Ou virou um elefante no meio da sala, sabe? Não, virou um trauma por muito tempo. Agora eu tô fazendo aula com um professor particular justamente para desenvolver ainda mais essa questão. Pra destravar. Porque foi um trauma, realmente. Claro, Sim. claro que sim. Mas me conta um pouco das dificuldades que você encontrou. A gente tá vendo aí que você começou já a sua trajetória profissional trabalhando com vinho, ainda que no Sim. empório, né? Trabalhando, vendendo vinhos, não importa. Você já começou sua trajetória com vinhos. O que você encontrou aí de obstáculos, de problemas desde então, né? Para trabalhar com vinhos? Olha, são muitos, né, os obstáculos que nós que trabalhamos com vinho nós enfrentamos, né? Nessa época, por exemplo, em São Roque, uma das dificuldades que eu tive era em relação, por exemplo, à questão salarial.
né? É uma categoria que até você conseguir alcançar um certo patamar para você poder viver exclusivamente do vinho é um pouco complicado. Sim, Então, difícil. é difícil. Então, por exemplo, quando eu entrei na universidade, que eu comecei trabalhando em São Roque, eu tinha uma dificuldade para poder conseguir me manter e fechar as contas. Como todo universitário tem, mas assim, eu pagava aluguel, você tem as suas contas, você tem as coisas da faculdade, que embora seja pública, mas você tem investimentos que você tem que fazer. Você tinha que morar lá, né? Exato. Eu tive que me mudar para São Roque, então eu tinha uma casa, aluguel, as responsabilidades, contas do mês, água, luz, telefone, internet. E aí você começa a descobrir como tudo isso é caro, né? Fora isso, você tem as coisas normais de um jovem que quer comprar uma roupa, quer comprar um sapato, quer sair, enfim. Comer, né? Comer também, exato. Então, no começo era muito difícil nesse sentido, tá? Fora isso, você tem uma dificuldade natural que, assim, é um mercado que no Brasil ainda está em expansão. Então, não são tantas oportunidades, assim, que você encontra logo de cara, no início. Se você não conhece muitas pessoas para te indicar, para poder falar de você, é um pouco complicado, né? E um cenário que ainda é muito fechado, ainda é muito restrito. Então, eu passei por várias dificuldades, assim, nesse sentido, no mundo do vinho, para poder alcançar um patamar que eu falei, poxa, agora eu estou indo por um caminho que eu gosto, que é o que eu estou procurando e o que eu desejo. Muito legal. Que ano a gente está falando? Que ano você entrou na faculdade? Em 2014. Em 2014 eu fui aprovado, em 2015 eu iniciei a graduação. E mudou muito nesse tempo. É pouco tempo, né? Não são décadas e décadas, mas mudou muito o cenário de vinho nesse tempo. Muito. E as oportunidades, acho que hoje dá para dizer que elas são boas oportunidades. Maiores, Ainda assim, não são gigantescas para quem não tem, por exemplo, grana para investir num bom curso. Porque os cursos são caros, para quem não sabe, são caros. A gente demora para ter o retorno daquele investimento altíssimo que a gente coloca. Com certeza. Né? E talvez se a mãe dele não fosse do meio, certamente ele não teria escolhido pensa em 2014, o filho falando, vou fazer enologia e viticultura. O que é isso, loucura, cara? né? Fala, louco? filho, você não vai. Você mora no Brasil. É. Que provavelmente, porque sua mãe, Claro. né, já tinha... Por isso que você não encontrou barreira em casa, mas Não. olha... Na verdade, eu fui sempre muito apoiado por ela nesse sentido, né? E muitas vezes o filho homem acaba sendo influenciado pela profissão do pai, né? Porém, meu pai mora em Portugal há mais de 21 anos, eu tenho 3 irmãos portugueses, então nesse sentido eu fui muito influenciado pela profissão da minha mãe. E que ótimo que foi isso, porque eu pude aprender com ela como trabalhar, como atender, a questão do respeito, né? E a ver a mulher no mundo do vinho de uma forma, assim, importante, né? Porque hoje é ótimo que a gente vê cada vez mais as mulheres atuando no mundo do vinho, inclusive em funções muito importantes. Mas naquela época eu via com áreas assim de admiração, né? Porque era algo assim que sempre tinha desconfiança, era muito comum às vezes um cliente pedir uma sugestão de vinho para ela, alguma coisa, e depois ir perguntar para uma outra pessoa sobre o mesmo vinho. Olha, então que você vai coisa. percebendo algumas coisas e dela eu só tive apoio para poder mergulhar de cabeça nessa trajetória, nessa aventura, né? E foi ótimo que foi assim, porque nunca me faltou apoio para poder seguir nesse caminho aí, que é pouco comum, ainda mais numa região onde a vitivinicultura não é tradicional, né? Talvez se eu estivesse em Bento Gonçalves, seria muito mais fácil, né? verdade. Mas aqui, Você teria uma imersão maior. com Né? certeza. E aí, Mas me fala uma coisa, seu pai morando em Portugal, em momento nenhum você tinha a possibilidade, por exemplo, de ir até Portugal e fazer uma imersão por lá? Você nunca pensou nisso? Você tinha essa condição? Olha, na verdade, assim, essa possibilidade ela até existia, mas nesse sentido eu e meu pai nós não temos uma relação muito próxima. Entendi. Então, assim, nos falamos, conversamos e tudo mais, mas não era uma relação muito próxima ao ponto de eu pensar em ir para lá, para de repente ficar na casa dele. E eu sempre quis seguir o meu caminho pelas minhas próprias pernas, Entendi. pelas minhas próprias possibilidades e dentro do meu tempo. E isso naturalmente acabou acontecendo. Sim. E vem trilhando com maestria. Obrigado. Então vamos falar o seguinte, já que a gente está falando de tudo isso, não é muito comum a gente ver profissionais formados em enologia, né, Vini? Hoje acho que até mais, mas na tua época. Você tinha alguma vontade de produzir o seu vinho ou de produzir algum vinho? Acho que é legal a gente falar um pouquinho também, Vini, já que você é educador, dessa diferença, né?
Muitas pessoas, quando eu falo eu trabalho com vinho, as pessoas falam, você é enóloga? É verdade. Porque não conhecem, e tá tudo bem, né? Tá tudo ótimo. Ninguém tem essa obrigação, Ninguém né? mesmo tem obrigação de saber. Mas são coisas diferentes. Então vamos falar também um pouquinho dessa diferença do sommelier, do enólogo, eventualmente até do enófilo. Claro, com certeza. Primeiro, indo por partes, né, na pergunta, que é uma pergunta excelente, inclusive, falando sobre a questão do enólogo, ainda assim, realmente, são pouquíssimos profissionais na área. Hoje, naturalmente, cada vez você tem mais profissionais, porque estão se formando, né? Hoje, eu acredito que já está na 10ª turma, deve estar iniciando hoje da formação de viticultura e enologia em São Paulo. Mas quando eu entrei, a primeira turma formou três enólogas. Entram 40 alunos, se formaram 3 enólogas. Na segunda turma, entraram 40, se formaram 5. Da minha turma, se formaram 8 enólogos junto comigo. E isso acontece porque também muitas pessoas entram no curso sem ter esse conhecimento e pensam, poxa, eu vou fazer uma faculdade que eu vou beber vinho o dia inteiro. E não é isso. Então, você sabe que assim, o que mais acontece... As turmas, eu não sei se agora mudou o perfil, mas até aquela época, as turmas eram basicamente metade de médicos e advogados. O restante era uma galera que tinha acabado de sair do ensino médio e que, por já talvez morar na cidade, já tinha essa cultura um pouco maior, estava ali. Um ou outro profissional da área que era de São Paulo, que era o meu caso, que queria se aventurar e se mudava para São Roque para tentar fazer. Então era um grupo muito heterogêneo. E o que começava a acontecer? Quando você entrava no primeiro módulo pensando que você ia beber vinho todos os dias e você começava a ver a grade e via física, química orgânica, bioquímica, sabe, coisas assim, manejo do solo, irrigação e drenagem, matérias extremamente técnicas, o pessoal falava, opa, peraí, eu acho que não é... E acabavam abandonando. Então, se formavam poucos profissionais. Fora isso, nós só temos 5 universidades no Brasil, todas elas federais, que têm a graduação em viticultura e enologia. Então, é Bento Gonçalves, que foi a primeira, depois Petrolina, né, foi o IF do Sertão, é o segundo, depois tem Dom Pedrito lá na Campanha, o Instituto de São Roque e o último é um em Santa Catarina, em Urupema. Então, são poucas universidades que têm esse curso, né, essa graduação disponíveis no Brasil. Então, são pouquíssimos profissionais. Quanto a essa questão do viticultor, enólogo, sommelier, eu até tenho uma palestra que eu costumo ministrar sobre isso, porque eu acho que é a maior dúvida, né? As pessoas falam sobre... fulano conhece tudo de vinho, é enólogo. E quando eu ouço isso, eu falo, meu Deus, você não sabe o quanto você tem que estudar e se dedicar para ser enólogo. Eu tenho até uma história sobre isso que aconteceu em São Roque, que eu posso contar depois aqui para vocês, que é espetacular, assim, sabe, no mundo do vinho, sobre essa falta de conhecimento das pessoas, né? Então é importante a gente dizer que sobre a diferença do viticultor, sommelier e o enólogo. E o enófilo, que a gente pode colocar nessa brincadeira aí também, né? O viticultor é o responsável pelo trabalho no campo, pelo manejo da uva, pelo manejo do solo, a escolha das melhores variedades, o controle de maturação, né? E também de pragas e doenças no vinhedo. Então todo o trabalho relacionado ao campo é relacionado ao viticultor. E ele é o início, né? Eu falo que a cadeia do vinho é uma corrida de bastões, porque ela começa com o viticultor e ele corre até entregar o bastão para o enólogo, né? O enólogo entra já no final do controle ali de maturação, acompanhando, né, o desenvolvimento das uvas, fazendo o desenho do vinho, planejando o que ele vai fazer, planejando a vinícola para recepcionar essas uvas, e depois é o responsável por toda a parte de vinificação. E elaboração do vinho, sim, né? Vinho pronto, engarrafado, aí começa a entrar o trabalho do sommelier, né? O sommelier, ele vai atuar de diferentes formas no mundo do vinho. Ele, sim, pode atuar diretamente em restaurantes, mas também em empórios, wine bars, ele pode trabalhar em importadoras, ele pode ser um educador. Então, o sommelier é o responsável, eu digo assim, por propagar a cultura do vinho para as pessoas. E é quem tem o contato mais direto com o consumidor. E o enófilo é quem banca essa brincadeira toda, né? Porque alguém tem que bancar isso, né? Alguém tem que beber. Alguém tem que beber. Então, o enófilo é quem viaja, o enófilo é quem degusta, é quem vive a cultura do vinho. Então, vocês que estão em casa são grandes enófilos que acompanham esse programa. Exatamente. E tudo é feito e pensado para vocês. Com certeza. Mas você tinha essa intenção de... Logo quando você começou, porque você era muito jovem, sim, né? Então, você já tinha a ideia... Você tinha mais a ideia de ser como sua mãe, sommelier, né? Participar do processo final, pós-engarrafamento... Na verdade, não é nem só engarrafar, né? Na verdade, quando vai pro mercado. Elaborar, sim. Ou não, de elaborar realmente o seu vinho, o seu blend, de ter uma vinícola, enfim.
Tinha, sempre tive, e só que hoje é uma coisa. Só que era algo muito distante, né? Começou a se tornar algo mais próximo, mais palpável, quando realmente surgiu a oportunidade de poder ir trabalhar numa vinícola e fazer um estágio de vindima em Portugal. Aí realmente começou a se tornar um sonho realmente mais palpável, né? Ter uma vinícola é óbvio que é um sonho, ter um vinho assinado por mim, mas infelizmente nós sabemos que isso é algo que é muito difícil no Brasil por vários fatores. Primeiro, para você poder ter uma vinícola, né, você tem que ter um vinhedo numa região ali que seja adequada para a vitivinicultura. A terra nessas regiões é uma coisa cara, então você precisa ter um investimento pesado. Para você ter a sua própria vinícola, tudo isso também demanda um custo de maquinários, de estrutura. Então, assim, não vou dizer que não tenho... Eu tenho esse sonho ainda guardado, acho que é uma coisa que eu tenho muitos anos para poder realizar, mas ter o privilégio de ter trabalhado numa vindima e elaborar um vinho foi uma coisa, assim, surreal e a melhor experiência da minha vida. E Portugal é o que você guarda no coração, então? Ah, com certeza. Principalmente a região do Alentejo, né? Então, vocês comentaram que eu estou na final do concurso para melhor sommelier de vinhos do Alentejo. A experiência que eu tive no Alentejo foi uma experiência muito enriquecedora, uma experiência única, porque ali, né, eu digo que assim, quando você se forma viticultor e enólogo, você tem a formação. Mas eu acho que é meio complicado você ainda dizer que é enólogo sem você nunca ter feito um vinho de fato. E os meus professores me falavam isso. E eu acho que quando eu trabalhei no Alentejo como enólogo, ali de fato eu me tornei viticultor, eu me tornei enólogo, eu pude entender de fato o que é aquilo, aquela loucura. Você tira todo o glamour, toda aquela coisa romantizada que você tem da produção, porque é uma coisa assim, é punk, é terrível, né? A época da vindima, e como enólogo de vindima, você vive pro vinho. Eu acordava às 7 da manhã, entrava na vinícola às 7h30, e às vezes, 11 horas da noite, meia-noite, eu estava no lagar pisando as uvas. Então, porque a vinícola ainda tinha lagar. Então, era uma experiência assim que foi completamente... Foi muito intensa, mas inesquecível. Então, vamos aproveitar que você está falando disso, sobre o concurso e sobre o Alentejo. Como é que você chegou aí? Como que você se inscreveu no concurso? Foi uma indicação? Ou você se inscreveu? Como é que foram as etapas para você chegar a ser finalista? Tá. Em relação ao concurso Melhor Sommelier de Vinhos do Alentejo, a CRVA, né, que é o Conselho Regional Vitivinícola Alentejano, todos os anos eles fazem esse concurso para eleger o melhor profissional de vinhos no ano da região aqui no Brasil, né? A Vinhos de Portugal trabalha muito forte o Brasil, né? O Brasil é um mercado muito importante para eles. Então esse sempre foi um concurso que eu sempre vi, sempre achei interessante, mas sempre posterguei a minha participação porque eu não me julgava pronto, ainda preparado para participar dele. A primeira vez que eu participei foi o ano passado e que eu descobri assim, muito por acaso, eu descobri na verdade na semana do concurso que ia ter a prova e falei, eu vou me matricular sem estudar, mas eu vou porque eu quero entender como funciona essa dinâmica para no próximo ano aí sim fazer ele da forma como deveria. Né? Então, primeiro você se inscreve, você manda o seu currículo e eles avaliam se você está apto a participar do concurso. Depois você tem uma prova, que é uma prova teórica, né, com questões alternativas e dissertativas. Passada essa fase, você vai para uma etapa semifinal, onde você faz uma prova de serviço e harmonização. Né? Então, essa prova, basicamente, assim, você é num hotel que normalmente ela ocorre, tem uma mesa posta, um cardápio que eles te entregam e que você tem que estudar esse cardápio. E é importante você conhecer os pratos, né? Porque são pratos típicos. Típicos de lá. Típicos de lá. E aí eles chegam para você e falam assim, suponha que você tenha uma adega com todos os vinhos possíveis do Alentejo. Nós vamos pedir qualquer prato e você tem que sugerir uma harmonização para esse prato. Então, vai ter pessoas que assim, um pede um arroz de pato, o outro pede uma sorda. Aí se você não sabe o que é uma sorda, você fala, puta... E aí, né? Eu quero um gazpacho. Então, assim, cada um pede uma coisa diferente. Deu uma delícia, Tô com fome, né? Depois desse papo. E você tem que pensar que vinho que você vai harmonizar com aquela salada toda que o pessoal tá te pedindo, né? E você tem que justificar o porquê. Faz o serviço, né, do vinho, então eles avaliam toda essa parte do serviço. E nesse meio tempo eles vão te fazendo algumas perguntas.
Então, por exemplo, alguma das perguntas que eles me fizeram. Você já ouviu falar no vinho Molchão Tonel 3/4? Poxa, é um ícone do Alentejo. Sim. Você sabe me dizer alguma coisa sobre ele? Então é importante você saber que o Molchão Tonel 3/4 é um vinho que é elaborado praticamente todo com Alicante Bouschet. E é um dos poucos vinhos que é varietal dessa uva, porque é uma uva tão típica, tão imponente e tão expressiva. Então eles querem saber se você sabe isso. E aí, se você não souber nada sobre ele, você vai falar qualquer besteira lá e os caras vão anotar e beleza. Aí me perguntaram também, poxa, o Alentejo tem algum projeto sobre sustentabilidade? Né? E numa cartilha que eles te mandam lá, tem mais de 90 páginas sobre várias coisas e tem um trechinho sobre sustentabilidade. Tem uma frase. Sim, mas se você não lê sobre aquilo, você vai falar... Se você não estudar, né? Se você não estudou, eles querem ver se você estudou. Se você não estudou, se você não sabe, isso também perde pontos. Então, assim, participam profissionais do Brasil inteiro, né? Chegam 20 participantes na semifinal e são eleitos 6 finalistas. Esses 6 finalistas vão para Portugal, viajam às 8 regiões vitivinícolas do Alentejo e realizam a prova final em Évora, na sede da CRVA, que é onde vai ser eleito o melhor sommelier. A Juliana foi eleita, do que agora vai ser do Tuju, né? Que é da Clarex. A Ju Caroni foi 2020. Foi 2020. Ou 2021. 2021 ela foi. Foi ela, o Thiago, que agora é Cantu e era Tangará, eles eram finalistas junto com mais alguém que eu não lembro. O último ano passado foi o Gabriel. E a Juliana que ganhou. O último que eu acompanhei, ela que ganhou. O ano passado foi o Gabriel Raeli. O ano passado eu cheguei na semifinal. Sem ter estudado, sem preparado, cheguei na semifinal. Esse ano eu cheguei na final. O Raeli foi eleito o melhor ano passado. O melhor ano passado. Né? E esse ano, além de mim, tem o Diego Arrebola, um dos finalistas, que é bem conhecido, né? O Vini Mirago lá, o Vini Santiago da Evino. O Vini também. Também é um dos finalistas. Então é uma galera, assim, a competição é grande. Mas que honra, né? Que demais. Só de você chegar na final, você já fica já tá legal. Eu vou chegar aí, viu, Portugal? Eu brinco só de chegar na final, na né? tá nas minhas previsões aqui uns 3 anos, mais ou menos. Passa. Vini, você falou nomes aí super de peso e tudo mais, mas a gente queria saber quem é a sua referência no mundo dos vinhos. Nossa, várias. São muitas e eu tenho muito prazer em falar para essas pessoas que elas são referências na área para mim, porque eu acho que é importante você elogiar, você valorizar os amigos e as pessoas que você admira na área, né? Uma das pessoas que eu tenho que dizer que eu respeito muito e que é uma referência é a Karene Vilela. Tá, Karene vai vir aqui, ela tá convidadíssima e já aceitou o convite. Karene é uma pessoa espetacular, eu tenho um carinho muito grande pela Karene. E ela a Karene é uma fera. Gosto muito dela. E a Karene foi a pessoa que viabilizou a minha ida para Portugal. Porque nesse meio tempo, eu trabalhei na Quinta do Moro, mas inicialmente eu fui para a Quinta do Carmo, que é do Grupo Bacalhoa. E para conseguir ir para o Grupo Bacalhoa, quando eu conheci a Karene, né, na época a gente ainda se falava por e-mail, e nossa, eu era chato. Eu ficava Ferrazo vem aqui também. Ferrazo é outro profissional incrível, e um abraço para ele. Eu ficava toda semana para Karene. Karene, pelo amor de Deus, meu sonho é ir trabalhar numa vindima em Portugal. Me consegue colocar em contato com alguém da Bacalhoa? E ela não só me colocou em contato com o Vasco Garcia, que é o enólogo-chefe da Bacalhoa, com topzera, como ainda me fez uma carta de recomendação. E Querida. eu cheguei na Quinta do Carmo, assim, sabe? Quase com tapete vermelho. Foi uma coisa absurda, foi muito legal. E a Karene, eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Sou muito grato, né, pela essa oportunidade que ela me deu e que ela me ajudou a conseguir, né? Fora ela, tem o Vicente Jorge, que é o Wine Hunter da Interfood. Gente, o Vicente é uma pessoa incrível, porque assim, ele foi o primeiro convidado do Winecast. E o Vicente, eu digo que ele é a Glória Maria do vinho, porque ele tem uns 15 passaportes, ele já viajou países do mundo inteiro, ele conhece produtores do mundo inteiro, sabe? É um cara que já zerou a vida no que diz respeito a experiências enogastronômicas, é um cara que tem um conhecimento absurdo, mas é um cara muito humilde, um cara muito acessível, é uma pessoa assim que eu miro o Vicente e falo, olha, eu quero ser... Assim como a Karene, ela é muito acessível também. Eu falo que quando eu crescer, eu quero ser como ele, né? E tem pessoas assim, Kelly Bergman é uma amiga que eu respeito demais, admiro muito o trabalho da Kelly. Ó, Kelly, ó. Super competente, né? Kelly é esse aqui. Kelly super competente, super profissional, uma pessoa assim que eu miro e que eu admiro. Extremamente didática. Total, como educador, é uma pessoa que é uma referência. O próprio Deco, que é um profissional que eu conheço e que respeito muito, admiro o trabalho. Então tem muitas pessoas no mundo do vinho que eu admiro. Estamos bem acompanhados, né, Vini? Extremamente bem acompanhados. Colegas maravilhosos. Agora,
É que o Vini, ele faz tanta coisa, né? Que eu não sei... Tem 350 mil perguntas aqui para ele. Ô, Vini, vamos falar uma coisa? Depois eu volto para essas perguntas aqui de cima, que elas são menos importantes agora. Eu quero saber como é que você avalia o consumo de vinho aqui no Brasil? Já que a gente está falando de coisa importante. Claro, importantíssima, né? E acho que esse tema, nesse momento, assim, é uma pauta muito importante, deve ser muito debatida, discutida, sobretudo sobre os últimos casos que ocorreram aí, essa questão que pegou o vinho brasileiro em cheio, né? E que eu acho que a gente pode até falar sobre isso, essa polêmica, né? Depois. Eu acho que o consumo de vinho no Brasil ainda tem muito potencial, é um mercado que está em crescimento, é um mercado que está em expansão, né? Então, nesse sentido, tem muito campo para se crescer e tem muita coisa para se aprimorar. Né? É muito interessante ver cada vez mais chegando novos importadores, novos profissionais, novos vinhos chegando no mercado brasileiro. Mas eu acho que para a gente poder aumentar o consumo e sair dessa faixa, dessa barreira dos 2, 3 litros, né, per capita, né, por habitante, né, e isso se dá principalmente porque 2/3 são vinhos de mesa, né, Sim. porque se a gente for falar do vinho fino, nós ainda não passamos da barreira de 1 litro por pessoa. Eu acho que nós temos que pensar, a primeira coisa que nós temos que pensar é desmistificar o vinho no sentido da questão que, assim, o senso comum pensa que para você poder tomar vinho, você tem que conhecer. O vinho no Brasil ainda é relacionado a muita pompa, é relacionado à ocasião especial. Ao elitismo. Ao elitismo. E esse elitismo é um problema absurdo, porque em países que têm o consumo de vinho significativo, você não tem nada disso. Eu cansei de tomar vinhos da Quinta do Moro, por exemplo, Quinta de Zagalos, que aqui no Brasil custa mais de R$300 e em Portugal custa 15 euros, no campo, numa caneca ou num copo comum, porque você está ali fazendo a vindima, controle de maturação, aquele calor absurdo, chega um Quinta de Zagalos gelado, perfeito para você consumir, você vai querer pegar a taça de cristal no campo. Provar. De novo, a gente sempre bate nessa tecla aqui. Não, e talvez esse momento tenha marcado você tão profundamente, não é? Tal. Você tá trabalhando, tá no campo e tal, mas olha como não importa a taça, o que importa é o momento. Momento, é a ocasião. Então, assim, estamos aqui, estamos com sede, tem vinho, vamos tomar, vamos. É isso, né? Então, eu acho que a gente tem que perder um pouco dessa pompa, desse elitismo, e eu acho que também boa parte desse elitismo está ligado à questão de preço. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre preço de vinho no Brasil, tá? Porque, assim, não adianta a gente querer falar em aumento do consumo, em falar em se tomar mais vinho no Brasil, popularização, em popularização, enquanto o vinho ainda for uma bebida muito cara. E nesse sentido a gente precisa dizer que, infelizmente, o vinho no Brasil ainda tem um preço muito elevado. Porque muitas das vezes o vinho é vendido não pelo preço que ele deveria ser vendido, e sim pelo quanto eu posso vender. Então eu tenho um vinho de qualidade bom que eu consigo vender a R$50. Mas se eu puder vender ele por 70, eu ainda vou vender? Vou. E se eu vender ele por 90, eu ainda consigo vender? Consigo. Então, por que eu vou vender ele por 50? Eu vou vender ele por 90. Então, essa é uma das políticas que eu acho que precisam mudar no vinho aqui no Brasil para nós podermos aumentar o consumo. E eu acho que não só as importadoras, mas também as vinícolas brasileiras. E é claro que nós sabemos a questão de custos, insumo, importação, impostos. Tá? Não estou dizendo que importador no Brasil é ladrão, que produtor é muito pelo contrário. São guerreiros e são pessoas que são muito determinadas em insistir em atuar nessa área aqui no Brasil, com tudo remando contra. Mas enquanto nós não pensarmos em termos vinhos de qualidade, com preços mais acessíveis, esse número ele não vai mudar. Porque se você for parar para pensar em vinhos assim, com a qualidade bacana, aceitável, a partir de R$50, R$60, nós estamos falando em 5, 6% do salário mínimo do brasileiro. Sim. E muitas pessoas ganham ainda um salário mínimo e meio no Brasil, então acaba se tornando uma coisa inacessível. E esse cara vai querer tomar a latinha de cerveja ainda de R$2. Então não dá pra gente falar em lata de vinho custando R$30 e querer falar em popularização do consumo e atingir público jovem. Gente, universitário é pobre, não tem dinheiro. Obrigada. Vive duro. Como que você vai pagar R$30 numa latinha que você compra um fardo de uma cerveja que não vai ser de uma boa qualidade, mas que você quer volume? Como que você vai competir um fardo contra uma latinha?
Não tem como. Então a gente... E quando você vê os últimos projetos de vinho que vem surgindo no Brasil, eu tenho visto que cada vez mais são projetos pensando em vinhos premium, ultra premium, e é legal e é legítimo que se tenha esses vinhos, mas também é muito importante... Não tem público, e não só isso, não é com esses vinhos que você vai aumentar o consumo. Não é mesmo. Exato. E acho até bem plausível o que você está falando em relação aos vinhos de lata. Não é uma crítica, tá? Porque tem muitos que são bons, eu já provei a grande maioria deles, mas assim, vale lembrar que os vinhos de lata são vinhos para serem consumidos hoje, né? Porque são vinhos frescos, sem nenhuma complexidade, nenhuma. Tá? A gente está falando de vinhos muito, muito simples. E que para uma latinha, apesar da latinha ser muito fácil de transportar, de levar na piscina, na praia, etc., ainda é realmente muito caro para o tipo de vinho que está sendo vendido, né? E para o público que eles querem atingir. Eu concordo. Vamos aproveitar esse gancho e vamos falar do Sabina, porque ele foi uma super revelação. Sim. Muito também por causa do preço, né? Porque a gente as pessoas, né, quando esperam, tá 97 pontos, não sei quantos pontos, milão, 1.500, 2.000 reais, ou naqueles mais baratos, 600, enfim. E aí a gente tinha aqui um vinho, novamente, né, econômico, caro, barato, isso depende de quem compra. Claro. Infelizmente, o que é caro pra mim, pra Kardashian não é, né? Sim. Mas aí você usou um exemplo aí muito extremo, hein, amiga? Minha filha. Então, assim, mas ele é um vinho com um valor um pouco mais acessível, que ganhou na primeira safra, né? Hoje a gente tá degustando esse rosé, que é super legal. Vamos degustar o tinto. Também é de uma região que é novidade, né? Então a gente Sim. tem... Quando a gente pensava em vinho no Brasil, a gente pensava na região sul. Aí a gente teve aquele movimento lá do Nordeste, que é super legal. E agora no meio do país, ali no Sudeste. Então... Vamos falar um pouquinho do vinho e principalmente... E da Sacramento. Dessa questão aí e de todo mundo lá. E a gente vai aproveitar e já vai agradecer, porque isso aqui foi um presente que a gente pediu pro Vini. Aí o Vini foi lá, pediu pro pessoal da Sacramento. E eles tiveram essa gentileza de nos enviar o Syrah, que eu não provei, porque na ProWine ele tinha acabado. Ele evaporou. E o rosé que eu tinha provado lá. Então, assim... O rosé é excepcional, mas hoje eu vou falar do Syrah também, porque eu vou ter essa oportunidade de prová-lo, que eu ainda não provei. Ótimo. Nesse sentido, antes de mais nada, né, agradecer ao Jorgito. Jorgito, muito obrigado pela tua gentileza e a disponibilidade, né? O Jorgito nos disponibilizou as 2 garrafas da primeira safra que foi vinificada, né? E que foi a safra que gerou esse boom, gerou toda essa história. E eu falo que o Sabina, né, na verdade, a Sacramentos, já surgiu como um projeto vencedor, porque na sua primeira vindima ela já alcançou o que ela alcançou, né? Então é importante dizer sobre a vinícola. É uma vinícola super recente, os vinhedos foram plantados em 2018, tá? Nossa, jovens, Vinhedos muito jovens, muito 2018. Jovens, isso. Bebês. E bebês ainda, né? Em fase de desenvolvimento. Nossa, total. Ainda, né? E o que acontece é o seguinte, a família do Jorgito, né? O Jorgito é de família italiana e a avó dele, que era a Sabina, veio da região da Calábria, né? Aqui pro Brasil, como muitos imigrantes italianos vieram para cá e sempre, né? Contava sobre a história, né? Dos antepassados que produziam vinho na Itália, sobre essa questão familiar tão bonita, tão bacana, e sempre trouxe, né, para a família esse gosto e esse apreço pelo vinho, né? A família do Jorgito, né, eles eram de Franca, mas também tinham uma propriedade, sempre tiveram essa propriedade ali no município de Sacramentos. Sacramento fica na Serra da Canastra, né? Então também é uma região que é pouco falada no que se diz respeito à vitivinicultura, né? Porque é conhecida pelo queijo, né? O queijo famosíssimo, né? O queijo é maravilhoso, mas não era conhecida pelo vinho, e você tem muitos projetos agora ali na região, em Araxá também, que é uma cidade talvez um pouco mais conhecida ali próxima, que está fazendo um trabalho maravilhoso. E o Jorgito é um apaixonado por vinho,
né? E ele sempre nutriu esse desejo de fazer um vinho. E quando ele começou a ver alguns produtores no Sudeste fazendo isso, né? Ele procurou ali o pessoal da Epamig, o pessoal ali que faz um trabalho muito importante, né? Com vinho ali no Sudeste. O Murilo Albuquerque e Regina, que é da Vitácia, que foi quem desenvolveu, aprimorou essa técnica, né? Aqui na região. E viram que dava para poder implantar um vinhedo na propriedade. É uma propriedade que está a 1.100 metros de altitude, então uma altitude importante, né? Uma ótima altitude. Sim, se você pensar em grandes regiões ali, em Mendoza, por exemplo, estão nessa faixa. Nessa faixa de altitude, né? E começaram ali com o cultivo inicialmente da Syrah, e depois... Já começaram com Syrah, já começaram... E a Syrah começaram... Não, mas muitos começaram com Cabernet. Porque... Sim. E aí ficaram lá batendo cabeça com Cabernet. E a Syrah tá se dando muito bem no Sudeste. Super, muito bem. Super, né? E eles se iniciaram com a Syrah e posteriormente agora também tem Sauvignon Blanc cultivadas já na propriedade, que é uma variedade branca que também se adaptou muito bem, né? E em 2021... 3 anos após a primeira vindima, eles já conseguiram ter uma colheita que era satisfatória e suficiente para se poder fazer um primeiro teste, uma primeira experiência. E o Alejandro, né, na verdade o Alejandro ainda não, o Jorgito, querendo fazer um vinho diferente do que todo mundo está fazendo na região, e que são vinhos muito bons, diga-se de passagem, né? Mas em geral os vinhos do Sudeste estão indo por um caminho que são todos bem parecidos, assim, no sentido de muita cor, muito álcool, muita fruta, muita estrutura. Eu acho que isso é importante para se criar uma tipicidade local, mas o Jorgito queria ir numa linha diferente e fazer vinhos que fugissem um pouco desse perfil. E ele já tinha ido para o Uruguai, já tinha ouvido falar do Alejandro, já conhecia o trabalho dele e escolheu o Alejandro Cardoso, que é um enólogo uruguaio, mas que está em Caxias do Sul com a EBZ. Sim. E um abraço aqui para o Alejandro, um super enólogo, né? É uma das pessoas que eu admiro também na profissão, viu? Com certeza. E ele escolheu o Alejandro para fazer essa vinificação. Só que aí surge um problema. Na verdade, uma dificuldade logística. De Sacramentos para Caxias do Sul são mais de 1.800 quilômetros. Então, como que você vai levar essa uva de lá para cá? Porque o Alejandro foi, visitou, gostou do projeto e falou, poxa, eu quero fazer o vinho. Só que eu só consigo fazer o vinho da forma como você quer lá na minha vinícola. Porque eu vou estar lá, né? Porque eu vou estar lá e porque lá também eu tenho uma estrutura, né, enológica para poder... Que precisa. O maquinário, tudo que eu preciso para fazer o vinho do jeito que você quer. Então, esse vinho começa com uma saga, né? Então, eu coloco as uvas em caminhão refrigerado, 2 motoristas, 48 horas de viagem sem parar, porque a uva tinha que... Revezando, quem ia estar caminhão refrigerado para ela chegar o mais fresca e o mais sã possível na vinícola. Chegando lá, o Alejandro faz o vinho, né? E quando o vinho ficou pronto, ele tem várias vinícolas que ele vinifica, Guatambu, Estrelas do Brasil, sim, Audácia, enfim. Ele pegou toda aquela leva dos vinhos que ele já faz e manda anualmente para o Descorchados e mandou uma garrafa do Sabina também para saber a nota, para ver pontuação e até para ter um feedback sobre o vinho, né? Poxa, a primeira safra... Sobre a uva, né? Sobre a uva. Vamos ver o que o pessoal vai dizer sobre esse vinho. E quando sai o resultado, para surpresa, o Sabina Syrah na safra 2021 ganha melhor vinho do Sudeste, melhor vinho da uva Syrah, melhor vinho do Brasil, Sacramentos, Vinícola Revelação. E o rosé e o rosé ficou entre os melhores rosés também do Brasil. Impecável. Vou até me servir depois dessa. Não, eu também, eu preciso tomar. Então, foi uma surpresa, assim, né? Total. Ninguém imaginava que isso ia acontecer. E aí vem aquela loucura. O vinho ainda não tinha rótulo, não se tinha nada do vinho, né? Então, quando nós fomos para a primeira feira do ano passado, que foi o Descorchados, o vinho tinha sido rotulado naquela semana. Não tinha importador, não Eu lembro, inclusive, na ProWine, o Vini tava bem na entrada da feira. Tava do nosso lado esquerdo quando a gente entrava, na entrada. E eu parei, porque eu vi o Vini lá. Fui lá fofocar com o Vini um pouco. Cheguei lá e falei, Vini, cadê o rótulo? Ju, não tem. Cadê o vinho? Acabou. Porra, mas tá fazendo o que aqui então? Primeiro dia de feira acabou, você não tem o rótulo, não tem nada. Meu, só tem o rosé pra te... Não, acho que não foi nenhum rosé, acho que você me deu o espumante. Tem os espumantes também. Acho que foi os espumantes e o rosé, talvez no segundo dia. Eu sei que eu não consegui. O Syrah, nenhum dos dias da feira eu consegui provar o bendito.
Ô, Vini, a gente tá falando de valor... Você tem ideia do valor médio dele? Sim. Esses vinhos, só para fazer um registro, tá? Eles são produzidos 4.000 garrafas dos dois. Então, são 2.000 garrafas, mais ou menos, de Só? cada um. Meu Deus! Uma produção Gente, minúscula, porque que honra. é um vinhedo de 2 hectares. Tá em expansão, mas ainda são 2 hectares. Então, é um vinhedo muito pequeno, tá? Hoje, a venda e a distribuição está exclusiva com a World Wine. E aí, nesse sentido, foi uma conquista pessoal também, porque o Sabina foi o primeiro vinho brasileiro... Que entrou na carta. Isso, do portfólio, da Olha. World Wine. né? Demais, parabéns. E depois o vinho recebeu 93 pontos pela Decanter, acho que até a Kelly comentou isso, porque foi uma coisa que quando ganhou a pontuação, essa premiação, ficou todo mundo, poxa, mas... Comprado, né? Pô, primeira safra, ganha, depois vem a Decanter e ratifica com 93 pontos. A maior nota de um vinho brasileiro na história, né? E esses vinhos, o Rosé, se eu não me engano, está atualmente no site da World Wine a R$ 129,00 e o Sabina Syrah R$ 179,00. Então, pensando num vinho de uma produção minúscula, limitadíssima, né? E com todo esse perfil, né, de produção, eu acho que é um preço muito justo, né, pelo perfil do vinho. Com certeza. É difícil a gente achar um vinho com essa pontuação nesse valor, com absoluta certeza. E tão jovem, né? Porque a gente tá falando de um vinhedo Não, agora, muito bebê de 2018. Olha a pessoa que se dá intimidade. Quando ele chegou, eu já fui chamando ele de Vini, que eu sou dessas. Mas é Vini, e agora né? eu vou mandar uma mensagem. Jorgito, parabéns, cara. A gente fica muito feliz porque não só pelo projeto como um todo, pelo sucesso do projeto, mas por ter dado a cara, né? Claro. Pô, vou pegar um enólogo, deixa eu ver quem tem muito bom aqui. Vamos pegar o Alejandro. Fazer essa logística, porque quem não sabe, todo mundo sabe. Deixa uma uva na sua geladeira uns dias pra você ver. Você pega ela, já tá amarga. Ela já começou ali, bonitão, ó, fermentar. Então, uva é um bicho sem vergonha. Não, e muito sensível, né? Muito delicado. sensível. Então ela começa, ela não só fermenta, como ela também estraga, fica Sim. bate, enfim, ela é toda Azeda. chatinha. Sim. E aí, pra você vinificar, ela precisa estar perfeita. Tanto que eu tive numa região vinícola recente, pra evitar isso, eles prensam eles têm as prensas em cada vinhedo. Olha. Pra ser o mais perto possível para ela já começar. Então, tem os centros, né, de vinificação, mas cada vinhedo ali já tem as prensas e tal, porque, colheu é lá. Já vai prensar. Porque então não dá nem tempo, dependendo do lugar, então né? é muito Sim. legal, para não correr o risco do calor, começar e não afetar aí a qualidade das uvas. Então, puxa, esse projeto ele continua vinificando lá no Rio Grande do Sul? Continua, porque a ideia do Jorgito, né, é no futuro até poder sim ter na propriedade uma vinícola para poder fazer esses vinhos. Mas hoje, para o Alejandro, como eu comentei, né, para ele poder fazer o vinho nesse perfil do que ele quer fazer, e aqui é muito importante porque assim, esse vinho tem um trabalho enológico, né, para chegar nesse resultado que é muito bem elaborado, né? Então, por exemplo, na vinificação desse vinho, 2/3 das uvas elas são colocadas em tanques abertos e com os cachos inteiros, para que o próprio peso das uvas de cima vai pressionando as de baixo e você vai tendo ali uma maceração muito sutil, uma pigeagem, né, onde você prensa os cachos de forma muito sutil, mas com o engaço para você também extrair um pouco do tanino do engaço, porque é um tanino, nesse caso, ainda de boa qualidade. E 1/3 do vinho é feito com as uvas só com os grãos, só com as bagas, Só né? com as bagas. E o que acontece? Terminada a fermentação alcoólica, são 3 tanques distintos. Em cada um dos tanques se utiliza uma levedura diferente, selecionada. E aí é bacana porque cada levedura vai desenvolver um perfil. Então, uma vai estimular um determinado perfil aromático, outra vai retardar ou favorecer uma fermentação mais rápida ou mais lenta. Então, 3 leveduras distintas, terminou a fermentação, estabilização e engarrafado. Então esse vinho ele não matura em barricas de carvalho, porque o Jorgito queria um vinho mais fresco, um vinho mais frutado, um vinho mais aromático, e o Alejandro foi muito feliz nessa questão. Mas nesse momento ainda as uvas são colhidas e são transportadas para Caxias para serem vinificadas lá. 100% Syrah os dois? Ambos 100% Syrah, tá? No caso do rosé, prensagem direta das uvas, né? Fica ali contato de algumas horas somente com a casca. Tem uma coloração salmão incrível. Super, né? E aqui também mesma coisa, fermentação em tanques baixa temperatura, terminou a vinificação,
estabilização e o vinho é engarrafado. Esse assunto tá muito técnico. Vamos falar de coisa divertida. De coisas divertidas. Vamos pular o assunto Pula. técnico. Mas olha que vinho, adorei. Entendeu? Jorgito, meu amigo de infância já. Vini, já pagou algum mico envolvendo vinho? Tem alguma história curiosa, engraçada, maluca? Ah, tem várias, né? tem várias. Eu comentei no início ali sobre São Roque, e eu falo que assim, eu acho que todo profissional do vinho, se um dia tiver oportunidade, principalmente o profissional que mora ou atua em São Paulo, deveria atuar um tempo em São Roque. E sabe por que eu falo de São Roque? Porque eu acho que ali em São Roque você tem um recorte muito fiel do que é o consumo do vinho no Brasil. A grande maioria das pessoas que vão lá vão para consumir vinho de mesa, né? Então você tem que aprender a conhecer e a respeitar o vinho de mesa e saber Sim. que aquilo é o que paga as contas de muita todas as gente. vinícolas da região, é o que emprega as pessoas e é o que torna aquele roteiro que está ficando cada vez mais bonito e mais especializado, é o que viabiliza tudo aquilo e faz com que as vinícolas possam dar saltos cada vez maiores. Então hoje você pega, por exemplo, a vinícola Góis, que está com uma estrutura impecável, tem Falei um disso aqui turismo outro dia. incrível. E eu observei e achei fantástica a sua colocação, que eles têm vinhos para todos os públicos. E é exatamente isso. Eles só conseguem isso porque você tem um enoturismo, você tem um vinho de mesa muito forte, que paga as contas da vinícola e que fazem com que eles importem agora. Gente, eles importaram uns folders da França, uma coisa absurda, caríssima. Exato. João me falou que custou 20 mil reais a barrica. E quando você pega, quando a gente fala de passeios na própria Góis ali, para quem não tem condições de viajar para fora do Brasil ou para o sul mesmo, porque a gente tem Sim. uma população que não consegue ir até o sul, Claro. porque é caro ir ao sul e fazer visitas nas Ou vinícolas de lá. Ou ainda, né, Ju, aquela pessoa que quer conhecer, se encanta e aí começa a abrir e pensar, Então, vou pro e sul, ali, vou e pro... ali na Góis é um passeio totalmente familiar Muito e que familiar. você faz uma vindima tão bonita quanto num lugar fora do país ou até ali no sul, que é mais próximo da dúvidas. gente, né? Então, assim, eu sempre falo que a gente precisa ter muito respeito mesmo por esse Não é tipo só isso. de vinícola e de cultura e de história do nosso vinho Sim, também, claro. né? E é importante a gente sempre frisar que a gente entrevistou pessoas aqui de super renome. Quanto mais conhecimento a pessoa tem, menos preconceito. O preconceito, ele limita a gente, né? Sim. Então, você fala, isso aqui é vinho nacional, não vou tomar. Você está se limitando, você pode ter uma super experiência. E a gente não pode esquecer que os vinhos de mesa são, muitas vezes, a porta de entrada para os vinhos finos. Porque não estou falando só da faixa de população de base, né? Que ganham até 1, 2, 3 salários mínimos aí, a renda familiar. Não tô falando só dessas pessoas, tem gente que gosta de bebida doce, ponto. Pode ter uma renda familiar altíssima, que gosta do... Tá tudo bem gostar. Claro, exato. Né? Então, a gente... Por que a gente fala do vinho fino, né? Porque ele traz uma experiência realmente diferenciada. Sim. Mas é muitas vezes a porta de entrada. A pessoa fala, eu adoro o vinho docinho aqui e tal. Legal, agora vamos provar um vinho docinho, fino? Porque tem. Sim, Então, tem vamos muitos. começar a mudar, vamos começar a diminuir o percentual de açúcar, né? Pra aumentar e potencializar as experiências que você pode ter. Porque aí vai abrindo a quantidade de vinhos que você pode provar, de harmonizações e tudo mais. Então, eu acho... É um desserviço, na verdade, Tem gente muito a gente boba. falar que essas vinícolas ou esses lugares, porque eu citei, inclusive, nesse dia que eu falei sobre a Góis, que eles têm realmente esse trabalho incrível, que é os vinhos. Para quem é a pessoa, são as pessoas que tomam os vinhos mais simples, que são os vinhos de garrafões, que iniciam aí, até vinhos incríveis que a gente está vendo que eles estão fazendo um Cabernet Franc muito legal, um Syrah muito legal. Então, assim... Muito bom. Claro. Mas ele não contou o mico, Isso, tá? porque na verdade eu ia falar agora, porque eu tava Que a gente comentando. cortou ele, Isso, coitado. Imagina. Tá se esquivando. Imagina. Então, eu ia falar de São Roque, né, por conta disso. Primeiro, enaltecer esse trabalho, mas como eu tava falando que São Roque tem esse recorte
muito importante. E ali você lida com clientes com diferentes conhecimentos. Tem o cara que vem de busão, que vem da excursão de vinhos. E você tem inúmeras excursões que vão para São Roque com a galera que não sabe nada, mas está ali ávida por querer tomar vinho, por querer conhecer, por degustar tudo. E aí o cara quer degustar até água da pia, se ele puder beber, porque ele quer conhecer tudo. E você tem que entender isso. E da mesma forma tem o cara que às vezes vai ali com a BMW, que vai com Ferrari. Já atendi cliente com Ferrari ali, e que quer provar só os vinhos finos, vai almoçar nos restaurantes que são excelentes e maravilhosos e vão embora. E você vê pessoas comprando até vinho em carrinho de supermercado. Acho que a primeira vez que eu entrei na Góis que me assustou foi ver pessoas comprando vinho com carrinho de supermercado. Isso é a coisa mais normal do mundo, porque eu moro longe, eu moro no interior, então eu não vou vir para cá tão cedo, vou comprar 3 caixas de vinho e vou levar para casa, para o meu consumo. E isso é muito legal. E eu fui gerente comercial de uma vinícola em São Roque, que se chama Vila Dom Pato. Né? Vila Dom Pato também é uma vinícola que tem uma estrutura maravilhosa. Um restaurante né? excelente. Restaurante excelente, tanto português como o italiano, né? Que são deliciosos. E o que aconteceu na Vila Dom Pato? Ali, durante a semana, eu ficava direto no atendimento, mas durante os finais de semana, normalmente eu não ficava porque era muita gente. Para você ter noção, 2 pessoas ali davam conta da adega durante a semana. No final de semana, eu tinha que contratar quase 40 extras para poder atender. Caramba, 40 é muita gente. 3, 4 mil pessoas por dia, sabe? É uma coisa absurda. E uma vez, numa dessas situações de final de semana, né, chegou uma excursão e eu ficava com um radinho lá na vinícola e eles avisavam, olha, tá subindo aí 2 busão, tá? Então, você se programa, começava a Operação Busão. O que é a Operação Busão? Chega um monte de gente, então você já começa a pegar um monte de copinho, já começa a preparar, já faz uma artilharia ali para poder receber aquele pessoal, atender, dar conta de tudo e poder... No copinho, vocês estão ouvindo, né? Tem que ser no copinho, porque não Sim, dá para dar não taça dá pra para todo dar mundo. taça, exatamente. Não dá para dar taça para todo mundo. E não é que a gente não quer dar a taça, Claro. mas Não não tem dá. como. É impossível. Durante a semana eu fazia questão de... Era vinho de mesa, mas vamos provar na taça correta, adequada, e vamos fazer análise sensorial. Final de semana não tem como. Né? E nessa chegou um dos busões, e eu fiquei lá na linha de frente ali, atendendo também, ajudando. Né? E nisso chegou um rapaz lá, com a galera atrás dele, muito distinto, né? E primeiro ele pediu para provar os vinhos, e ele pediu para provar o Taná. Né? Aí eu servi o Taná para ele, perguntei se ele tinha preferência por vinho doce, vinho seco. Ele falou que gostava de vinho doce. Aí eu falei, olha, esse Taná aqui, ele é seco, ele é bem encorpado, é o vinho mais tânico, é o vinho mais forte que nós temos aqui. Então talvez não é o perfil que mais vai te agradar. Mas ainda assim, se você quiser prová-lo, eu vou servir ele para você e tá tudo certo. Aí ele falou, não, eu quero provar. Aí, quando ele provou o vinho, ele provou e ele fez uma careta. Nossa, que vinho ruim. Aí tinha uma menina do lado ali que tava servindo um café, algumas coisas. Ele foi lá, pegou um sachêzinho de açúcar, jogou dentro do copo, Ai, minha irmã, misturou, gente, minha irmã. bebeu e falou, olha, agora ficou bom. Aí eu falei, que bacana, né? Aí ele falou, não, agora eu quero provar os vinhos doces. Aí eu falei, tá bom, vamos provar os vinhos doces, né? Aí eu perguntei pra ele o nome dele, né? Ele falou que era Washington. Eu falei, tá bom, Washington. Beleza. Aí eu comecei servindo o Bordeaux. Aí nós tínhamos lá em São Roque, tem 2 vinhos que são muito tradicionais, que é o 100% Bordeaux. E o corte tradicional da cidade é Bordeaux com Isabel. E aí eu servi os 2 vinhos e ele perguntou qual que é a diferença entre esses 2 vinhos. Falei, a diferença é que esse aqui é feito 100% com uva Bordeaux e esse é um corte tradicional da cidade com Bordeaux e Isabel. Aí ele provou, tá, aí perguntou, esses vinhos passam em madeira? Falei, não. Esses vinhos não estagiam, né? Não maturam em barricas de carvalho. E já esperando ali a reação dele, né? E ele que pegava o copinho, cheirava, havia uma galera atrás dele ali esperando, né? E ele provava e ficou uns quase 4, 5 minutos eu olhando bem pra cara dele, esperando, né? Que eu fiquei curioso também. Eu falei, o que vai sair disso aqui, né? O que vai sair disso aqui? Até que chegou uma hora que ele pegou assim, bateu na mesa e falou, eu sei qual que é a diferença desses 2 vinhos. Aí eu virei pra ele e falei, é? Vá. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença desses 2 vinhos, então? Aí ele, a diferença é que esse aqui, que era o tradicional da cidade, esse aqui é docinho, o corte tradicional. Esse aqui é docinho. Já esse daqui, esse aqui é amadeirado. Não é isso? Aí ele olhou pra minha cara, aí passou 1000 coisas pela minha cabeça. Na hora eu pensei assim, pega a garrafa, quebra, dou no pescoço dele, manda ele sumir daqui. O que eu vou fazer? Aí eu virei pra ele e falei, quer saber?
É isso aí. É o isso senhor tem mesmo. razão. Dei a mão pra ele e falei, meus parabéns. Aí alguém lá de trás gritou e falou, nossa, o Washington é o enólogo do busão. Aí todo mundo... Washington, beijo pra você que a gente já virou sua fã. Aí quando falou que era o enólogo do busão, eu tive que pegar uma garrafa de espumante, fui pro estoque e falei, meu, me deixa uns 10 minutos aqui. Deixa eu respirar. Deixa eu digerir toda essa história aqui, né? Teve uma senhora que uma vez foi Mas lá e vamos falou, falar, é bonito, vai. claro! É bacana. E posso falar, por conta do Washington, a galera comprou, o pessoal do busão dele comprou caixas de vinho. Sabe, virou estrela. Aí eu falei, meu, tá bom, estamos vendendo e tá valendo, é isso. E ele ficou ali conhecido como o enólogo do busão. Washington, se você estiver vendo o nosso vídeo, vem aqui conversar com a gente. É que a gente serve um Bordeaux pra você, docinho, Bem né? assim. Bem Não é o docinho. pior, tá? Já vi gente que põe... Tudo pode piorar. Minha irmã, gente. Você Piorar, conhece a minha não- irmã, não Paula? tem Tô falando limite. de você, minha filha. Melhorar tem. Tem um limite que você consegue melhorar. Não, a minha irmã, Piorar, você não... meu Você amigo. não Esses dias eu ouvi em um que botam adoçante. Não, para. Minha irmã não põe Stevia. adoçante porque ela Jéssica, não toma. A Jéssica, eu fui fazer um evento. A e Tamashiro? Não. A Ah. Jéssica ela trabalha numa empresa que eu faço alguns eventos. E aí ela é de Belém do Pará. Ô, E aí glória. ela contou, ela falou: não, lá em Belém é super comum, o pessoal põe açúcar, adoçante. Açúcar já tinha ouvido. Adoçante? Não, nem eu nunca vi Mas ninguém isso e muito colocar mais você adoçante. só vai encontrar no Pará, né? Cara, minha irmã... Ó, tô falando de você de novo. É o 5º episódio que eu tô falando de você pra ver se você cria vergonha nessa sua cara, hein? Cara, minha irmã comprou um Riesling alsaciano, topzera, Não, aí Grand tem que Cru. mandar matar. Não, cara, aí ela vira e faz assim, ó. Eu falei, e aí? Gostou? Meu marido assim, puta, vinhaço. Meu marido entendidaço, tá? Ela falou assim... E fazia isso, só no nariz. Ela falou, posso pôr uma aguinha e um açúcar? Eu falei, mano... Não pode. Me Falei, dá que- aqui que eu a sua falei, taça. não pode. Aí eu Você falei faz pra ela, assim, você não sabe pode. quanto custa esse vinho? Tem noção, Não, né? e, Ela pô, falou é uma assim, judiação. não me importa. Ela falou, posso pôr? Eu falei, claro que não. Aqui será um sacrilégio. Aqui Foi na não. minha casa, não. Na tua casa você pode, na minha casa, não. Vamos É falar isso. falando de vinho mais açúcar, vinho mais adoçante, harmonizações aí. Essa harmonização. Eu queria te perguntar sua harmonização favorita, mas antes eu queria que você contasse também, aproveitasse e falasse como foi você escrever esse livro de harmonizações com comidas tão típicas, né, brasileiras, não brasileiras, De né, Minas. de Minas. Minas. Desculpa, a culinária mineira Não é tem pra de ninguém. comer ajoelhado. E com vinhos mineiros, né? Então, conta pra gente dessa experiência e aproveita e manda a sua harmonização favorita. Ah, que maravilha. E sobre a harmonização, eu tenho uma história também fantástica, sobre micos também. E essa história foi uma das coisas que me influenciou a entrar pro mundo do vinho, mas eu conto depois que eu falar sobre a tua pergunta. Mas, assim, em relação ao livro, nossa, foi um presente, né? Então, nesse sentido, eu tenho que muito agradecer a Belma, todo o pessoal do restaurante Horizonte Perdido, tá? O restaurante Horizonte Perdido é um restaurante que fica em Araxá, tem mais de 40 anos e é um restaurante incrível porque tem uma pousada, eles têm um camping lá, é um lugar de trilha, sabe? Assim, muito famoso, muito tradicional, com uma vista maravilhosa, a mais de 1.000 metros de altitude também, e uma estrutura muito bacana. E esse restaurante tão tradicional da Dona Mercedes tem 87 anos, Nós vamos né? lá. Ainda toca o restaurante, né? Uma coisa assim maravilhosa. Eles queriam fazer o livro de receitas em homenagem à Dona Mercedes e procuraram um profissional, né, para poder fazer as harmonizações do livro. E através de pessoas em comum, né, chegaram no meu nome. E quando me apresentaram esse projeto, eu adorei, né? Primeiro porque eu tenho uma avó materna, né, infelizmente falecida já, mas que era mineira. Então, sempre a culinária mineira sempre foi muito próxima e muito presente, né, na minha família e na minha vida, né? E basicamente são 45 receitas entre entradas, pratos Ai, principais, que delícia. sobremesas, todas elas típicas Né? da região. E o desafio que eles me deram você vai ter que harmonizar com vinhos de colheita de inverno e, se possível, tudo com vinhos de Minas Gerais.
Tá? Ai, que difícil, Maria. Conseguiu? Não, foi um desafio. Então, aí eu tive um tempo. Então, eu pedi para eles um tempo, porque o que eu tive que fazer? Primeiro, eu tive que catalogar todos os produtores de Minas Gerais, para ter o máximo de rótulos possíveis, para também não ficar repetitivo. Todos os vinhos harmonizam o quê? Com Maria, com Sabina Sirá. Não é assim. Tem que ter diversidade, né? Com Casa Geraldo, com Stella Valentino. Então, primeiro eu tive que procurar todas as vinícolas, conhecer todos os vinhos, ficha técnicos que eu já tinha provado, o que dava para provar eu fui provando, para ter o maior referencial possível. Fiz as harmonizações do livro com comentários, porque eu acho que foi uma parte muito bacana, porque eu falo, olha, nessa receita, por exemplo, um feijão tropeiro, você precisa ter um vinho que tem determinada característica para poder harmonizar. E a minha sugestão são esses 3. Mas se você não quiser um desses 3, se você seguir esses parâmetros aqui, você vai fazer uma harmonização de sucesso, né? E além dessa parte, eles me pediram para escrever um capítulo do livro falando sobre dupla poda e colheita de inverno. Uau. Então foi maravilhoso, porque como um viticultor e enólogo formado na região sudeste, a dupla poda é uma técnica que eu estudei muito na universidade. Sim. E que revolucionou a região. Não existiria vinhos com a qualidade que nós temos aqui no sudeste sem a dupla poda. Com certeza. Né? Então foi maravilhoso o livro. Você teve que ter o trabalho de comer os 45 pratos da Dona Mercedes. Ai. Isso foi um trabalhão, viu, Não, Ju? um coitadinho ele. Fiquei que eu tô morrendo de dó do vinho. pena Né? dele. Tô com dó do currículo dele, tudo. E, nossa, foi um trabalho delicioso. Delicioso, muito prazeroso. E o livro vai ser lançado agora, em maio. Vai ter uma feira que é Expo Araxá, que é uma feira anual literária da A cidade. gente vai esperar o Né? livro autografado. Com né, Vini? certeza. Pelos pode- dois, pelo É. Vini e Dona Mercedes. Estando Sim. pronto, com certeza. E o Jorgito, inclusive, já se comprometeu, porque a Sacramentos fica bem próximo, né, a Araxá. Ele já se comprometeu, ele quer estar presente, ele quer participar. Eu também quero. Me manda a data. Com certeza, os produtores amaram, então foi muito legal, porque no começo elas tinham receio, né, de falar assim, poxa, será que o produtor vai querer estar no livro? Na verdade, todos eles agradeceram, porque é um trabalho que, querendo ou não, fala sobre a cultura e a história de Minas Gerais, né? Lindo, Então isso é muito bacana. E sobre a harmonização, que vocês também me perguntaram, eu diria que assim, a harmonização é uma das partes que eu mais gosto no mundo do vinho, mas é uma das mais controversas, né? Porque a harmonização é cercada de polêmicas, acertadas de mitos e verdades, e eu acho gosto, que... né, E gosto, pessoal, que e é gosto diferente. pessoal, né? Então tem várias harmonizações que eu amo. Por exemplo, bacalhau, que até por ter uma parte da família de portuguesa, com vinhos brancos do Dão, por exemplo, do encruzado. Eu amo. A uva branca encruzada é a minha uva branca favorita. Ah, Mas é- Vini, vem cá, Bom, ô, querido. Vini, mas isso A aí dá vinha- pra dar a- errado. Não dá. A não uva dá. do meu coração. Eu sempre falo isso Fantástico. aqui. Que controvérsia tem nisso? Se tiver controvérsia, vai procurar um médico. Gente, deixa eu aproveitar e dar um spoiler pra vocês. Estou terminando meu e-book de harmonização com 2 amigas Olha. minhas, hein? Aí. Não, porque não tem como dar errado isso aí. Para. Com certeza, é uma harmonização de extremo sucesso, né? Mas outra harmonização que eu amo, e essa, poxa, não é nenhuma harmonização complicada, difícil, mas Que é a que a gente mais gosta é a que aqui, eu tá? mais gosto. Churrasco com vinho tinto aqui da América do Sul. Um bom Malbec, um bom Cabernet Franc, um bom Syrah, que eu amo a uva Syrah, porque, gente, são coisas que se complementam. Eu sou muito carnívoro, então churrasco é uma coisa que eu adoro fazer em casa, ir na casa de amigos fazer, ou ir em churrascarias, e nada como um bom vinho tinto, e nós temos ótimos vinhos na América do Sul. Às vezes as pessoas têm preconceito ou vergonha de falar, ai, meu vinho favorito é um vinho sul-americano, ou Nada, eu eu gosto tenho vários que eu adoro. Não, porque o padrão de você falar, minha região favorita é Bordeaux, é a Borgonha, é o Rhône, é a Toscana, e é óbvio que essas regiões têm vinhos maravilhosos, deliciosos e harmonizações muito boas. Mas eu gosto muito desse tipo de harmonização regional, sabe? Então, o churrasco, os cortes portenhos com os vinhos argentinos é delicioso, taná com cordeiro é muito bom. E uma harmonização brasileira que você fez no livro, a gente quer um spoiler. Olha, uma harmonização brasileira. Com a receita da Dona Mercedes. Olha, por exemplo, um dos pratos que ela tem lá, e que eu acho que é uma das grandes controvérsias, é a feijoada. Né? Muito se fala sobre a harmonização com Taná, feijoada. espumante. Taná, espumante. Mas, assim, muito se fala sobre a harmonização com feijoada e poucas conclusões se chega a respeito disso. Uma das harmonizações que eu propus é um tempranilho maravilhoso da vinícola Stella Valentino. Eu Olha! Ai, seu Procópio! Do Vem seu cá, seu Procópio. Procópio. Vem aqui conversar com a Gente, gente. ai, ele é muito
lindo, dá vontade de morder. Aquele tempranilho dele, É que tem um incrível. toque defumado, tostado, mas tem uma boa Ele é um acidez. fera, ele é um Exato. fera. Porque o que você precisa, basicamente, ali, pra fazer uma harmonização de sucesso com a feijoada? Cara, minha amiga Claudinha tá sempre lá. Você conhece a Claudinha? Claudinha, talvez você tenha que ver foto, talvez de nome. Tá sempre lá, ela também, ela é WST 3 agora. Né? Conta pra gente desse tempranilho. Agora tô pensando aqui no seu Procópio. Não, eu quero agora Dá comer super. feijoada com tempranilho. Porque o que nós precisamos ali, na minha opinião, para uma harmonização de sucesso com a feijoada? Um vinho que tenha taninos, para poder se ligar com aquela proteína ali, com aquela gordura Sim. da feijoada, que é um prato gorduroso. Aí eu penso na acidez. Mas aí o vinho também tem que ter acidez. E os vinhos do seu Procópio, da Estrada Valentina, não são vinhos muito alcoólicos, muito potentes, Sim. muito robustos. Ele tem um trabalho muito importante de preservar a acidez do vinho. E estrutura para acompanhar. Então, para mim, é uma harmonização de muito sucesso. E que deu super certo, e que deu super bem. Queremos! Né? Então, foi uma das harmonizações que eu fiz ali, que vai estar presente no livro, e que eu tenho certeza que quem fizer na sua casa certamente vai ter uma experiência bacana. Né? Agora, o que eu comentei sobre a harmonização regional, que às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pensa sempre assim, poxa, a harmonização regional, vinho local com a culinária local, vai dar sempre super certo. Sim. Né? E eu comentei de uma questão de mico e dessas coisas que acontecem lá nos primórdios, né? No início da profissão, quando no primeiro mês que eu estava trabalhando com a minha mãe, no final de ano, eu perguntando algumas coisas assim pro pessoal, pros sommeliers que trabalhavam lá também, e eles falavam assim, olha, na dúvida, o vinho local com a culinária local dificilmente vai dar errado, né? E aí me falaram de alguns exemplos, né? Por exemplo, o taná com cordeiro, as carnes argentinas com Malbec, massas com Sangiovese, e beleza, os embutidos com tempranilho. Então eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Beleza. E aí, só que eu não atendia diretamente o público nessa época, eu ficava mais ali nos bastidores. Eis que um dia, a minha mãe precisou sair para almoçar, outros 2 funcionários precisaram sair rapidamente para fazer alguma coisa, e num hiato assim, de 10 minutos eu fiquei sozinho na loja. E aí falaram assim, bom, você acha que você consegue ficar? Eu falei, claro, dou conta, fica tranquilo, ariano, né, ele competitivo, dou conta totalmente, né? Beleza. Nesse meio tempo, me entra um cliente na loja mais perdido do que eu tava ali dentro. E ele chegou para mim e falou assim, boa tarde, tudo bem? Ele falou, então, eu quero um vinho para harmonizar com bacalhau do Porto. Aí na hora que ele falou bacalhau do Porto, já bateu na cabeça direto bacalhau do Porto, vinho do Porto. Olhei pro lado, tinha uma pilha de Royal Porto Rubi, aí do Rubi, extremamente doce. Glória a Deus, de novo. Peguei o vinho, coloquei, entreguei na mão dele e falei, ó, bacalhau do Porto, aqui ó. É este, Vinho garoto. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, mas vinho do Porto? Falei, claro, bacalhau do Porto, vinho do Porto, harmonização regional, dá super certo. Ele Eu falei com voltou tanta no outro convicção. dia, né? O No outro cara dia ele falou, vou voltou, levar. né? Ele falou, tá bom, vou levar. E levou, e eu feliz da vida, eu falei, caramba, eu sou o máximo, Meu né, cara? Eu Jesus, sou fodástico. Eu sou o sommelier júnior, né, cara? Pô, aí quando todo mundo chegou, eu reuni e falei, vocês não precisam nem estar mais aqui, meu. Esse tempo que vocês saíram, eu fiz uma baita harmonização regional aqui, que foi o Sua mãe sucesso. quase infartou, é isso? Aí o pessoal, o que você fez? Aí eu falei, então, veio um cliente aqui, falou que queria um vinho para harmonizar com bacalhau do Porto. Eu peguei o Royal Porto ali e vendi pra ele. Aí os caras começaram a rir da minha cara. Não, eu acho que ninguém nem ficou em silêncio na hora. Mas Um minuto de silêncio. começaram a rir de chorar de rir. Eu falei, que merda que vocês estão rindo da minha cara? Não é harmonização regional? Não foi vocês que me falaram isso? Aí minha mãe já chegou, já falei, brava, meu, por que você me fala que a harmonização regional dá certo? Os caras estão rindo da minha cara ali, que eu sugeri bacalhau do Porto com vinho do Porto. Ela, não, calma. Aí ela me explicou, e ficou aquela zoeira comigo, que eu falei assim, meu, quer saber? A partir desse dia, nunca mais ninguém vai rir de uma harmonização que eu fizer. E comecei a estudar aquilo, e esse foi um dos gatilhos que também me levaram pro mundo do vinho, que eu falei, poxa, peraí, se eu quero trabalhar nisso aqui, eu vou ter que estudar um pouco mais. Aí comecei a pegar um monte de livro que tinha em casa, um monte de coisa para estudar, mas você sabe que aquele cliente nunca mais voltou na loja. Por que será, meu bem? Mas eu queria muito, primeiro, dar um abraço nele, falar que Pedir talvez... desculpas. Ou não, vai que ele gostou. A gente nunca sabe? É verdade. Eis o mistério da fé, né? Mas eu queria muito saber como foi a experiência dele de bacalhau do Porto com vinho do Porto. Nossa, eu não queria saber, não. E Vini, e um vinho que não pode faltar na sua adega?
Olha, um vinho que não pode faltar na minha adega, eu vou dizer que assim, em relação a rótulos, eu não me prendo muito a rótulos especificamente, tá? Eu sou até porque eu gosto sempre de estar provando novidade, conhecer novos vinhos, e acho que como profissional da área a gente tem que estar sempre em constante ali estudo e movimento, tá? Então assim, eu gosto muito da uva Syrah, então sempre vai ter algum vinho da uva Syrah de diferentes regiões, e a Syrah eu acho que ela é uma uva que ela é muito camaleão, né? O Dr. Miguel mesmo me dizia na Quinta do Moro que a Syrah, ela é uma uva muito perigosa, porque ela se adapta bem a qualquer região, faz vinhos gostosos, fáceis de beber, frutados, agradáveis, que o público ama, e ela vai se tornando protagonista, né? E a Syrah, em diferentes regiões, ela vem tendo resultados incríveis. Então, eu gosto muito de Syrah, adoro Cabernet Franc, então sempre tem algum Cabernet Franc na minha casa. Os vinhos portugueses nunca faltam, então, vinhos do Douro, vinhos do Alentejo, vinho do Porto, eu amo o vinho do Porto. Dão, nossa, o Dão tá fantástico. Dão. E mais recentemente também os vinhos italianos, até por estar representando uma importadora que traz essencialmente vinhos italianos para o Brasil, né? Então sempre tem algum... Puta, me manda o portfólio, por favor. Muito eu tô bom. sempre precisando dos Com portfólios. certeza, inclusive tá? tem vinhos maravilhosos com preços incrivelmente bons. Isso para o meu Aí, clube. já Obrigada, tá fazendo a Dudu. propaganda. Vini, com quem você gostaria de dividir uma taça de vinho? Não precisa ser alguém que seja fácil, que você conheça. Ou que seja vivo, pode ser até o Mickey, sei como lá, eu sempre Napoleão, Olha, Pode viajar. essa é uma pergunta muito difícil, viu? Talvez, de repente, tomar uma garrafa de Dom Perignon com Dom Perignon. Putz. Ô, louco, hein, garoto? Não Chama é? eu. Já que é pra, Chama já, eu. já que pode ser uma coisa assim. É, lógico. Porque, poxa, é um cara que revolucionou o mundo do vinho, né? Tomar uma garrafa de Pinot Noir com a Madame Clicquot. Nossa, imagina, Tava bom né? também com ela, bater um papinho. Um baita Queria, viu? privilégio, viu? Opa! Pode- Você Já que é vai... pra sonhar, vamos sonhar alto, né? Uma champa com Dom Perignon? Pô. Um Dom Perignon Dom com Perignon com Dom Perignon. Agora, Cara, isso é Vini, homenagem a você, entendeu? Você é o responsável por isso aqui. Vini, agora a gente vai entrar naquela fase finalzinho já, mas que todo mundo gosta, que é o nosso bate-bola. A gente dá uma ocasião pra você e você diz um vinho pra gente. Mas você vai falar igual a Marília Gabriela? Sempre. Sim. Por quê? Porque, ó, Não, a gente não eu não sabe. sei imitar igual ela, ficou horroroso o Brasil. Um vinho pra celebrar. Você me fala, eu vou falar a ocasião, você me fala o vinho. Um vinho pra celebrar sem ser champanhe. Pra celebrar sem ser champanhe. Bom, pode ser um Brunello de Montaltino. Ah, Vamos celebrar Um bem. belo vinho para grandes momentos e grandes ocasiões. Concordo. um vinho pra curtir uma fossa, pra chorar, pra deixar o seu coração quentinho. Porto Lágrima com Lanterna dos Afogados tocando. Para Lobas do sucesso ainda, tem até trilha sonora, hein? Vamos pôr a trilha. Você pode chorar. Olha, ele deu até a trilha. Numa festa com diferentes tipos. Tem o enochato, tem a pessoa que assumidamente não conhece nada de vinho, então que agrade todo mundo. Sabina Syrah. Opa! Vinho perfeito, Boa. vinho frutado, fácil de beber, maravilhoso. Muito Sabina Syrah. gostoso. Parabéns. Agora, complete a frase. Vinho combina com? Vinho combina com celebração, vinho combina com grandes momentos, vinhos combina com família, com amigos, com mesa posta. Vinho combina com tudo que te remete a momentos agradáveis. E vinho não combina com? Principalmente gente chata. Né? Sobretudo gente chata. Acho que vinho não combina com pessimismo, vinho não combina com negatividade. É melhor não associar o vinho a esses momentos, na minha opinião. Boa. Agora é assim, complete a frase. Já passou, agora é assim. A gente vai fazer uma pergunta para você em uma palavra. Uma palavra. Uma palavra, Vai Vini. responder em uma Pode palavra. falar qualquer Vai coisa? lá. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Esse programa é para maiores de 18. A gente fala de vinho, tá tudo certo. Vinho pra mim é sinônimo de? Felicidade. Tinha mais uma palavra. Mas então, para terminar... Não. Então, fala ela também. Eu não lembro. Eu lembro que tinha mais tópicos. No vinho está a Oi, verdade. TDAH. É isso. Por a gente terminar, participar do Talk foi... Foda. Aê! Boa, Vini! Vini,
agora é o momento. Qual é o nome da sua mãe? Eliane. Dona Ô, dona Eliane, um beijo pra senhora. A gente vai ainda bater um papinho aqui com você Ai, também. isso. Numa parte 2 que tiver do Vini, a gente vai trazer você pra falar A também. gente vai trazer o Vini com as comidas da dona Mercedes, com os do E com a seu mamãe, Procópio. com a dona E com a Eliane, mami. que tem um nome parecidíssimo com a minha mãe, que chama Eliana. Aí, ó. Belo é nome. o seu momento de mandar um recado. Mandar um beijo pra Xuxa, pra sua mãe, pra vovó. Aqui, ó, nesta câmera. Bom, antes de mais nada, agradecer vocês, né, por esse presente, por esse privilégio, né? Eu comentei com a Ju essa semana que nós estamos gravando, é a semana do meu aniversário, então é um presente. Vai ter, ó. Põe a música do parabéns, por favor, aí, Gui, Bruna. Um presente poder estar falando um pouco da minha vida, da minha história, da minha carreira profissional aqui com vocês. Duas profissionais que eu respeito, admiro muito. É um privilégio muito grande e faço votos, assim, por enorme sucesso. Acho que o Talk Taças já é um sucesso e vai ser cada vez mais, né? Eba! Amém. Quero agradecer demais, né? Primeiro ao Jorgitos, a Sacramentos, né? Por ter gentilmente cedido os vinhos. Agradecer a todas as empresas que eu represento, os trabalhos que eu faço, né? Que me permitem trabalhar com uma paixão, né? O vinho é uma paixão e eu posso dizer que eu sou muito privilegiado de trabalhar com algo que eu amo, que eu gosto e poder viver disso é um privilégio que eu acho que poucas pessoas podem ter. Então eu me considero super privilegiado, né? E agradecer quem está assistindo, quem dedicar esse tempo para poder ver esse programa. Foi um bate-papo maravilhoso, delicioso e passou super rápido, né? Acho que já tem Sim. bastante tempo de programa, mas foi super rápido. Dá sempre mais de 1 hora. Mas foi uma Mas foi delícia. uma delícia. Passou muito rápido. A gente agradece também a sua disponibilidade, a sua... Não só disponibilidade de tempo, mas disponibilidade de vir aqui contar a sua história. Conversar, bater papo. Abrir o coração e ensinar bastante. Porque nessas... A gente vai nas entrevistas ali descontraído, mas as pessoas chegam pra gente e falam, nossa, aprendi tanto naquele episódio. Eu falo, nossa, jura? Nossa, isso. Vai pegando nuances. A gente sabe que educar não é só ficar lá na lousa e tudo mais. Então, a gente realmente agradece muito a sua participação. Foi um episódio muito legal. Vamos acabar com outro? Vamos. Claro, Um brindezinho. obrigado. Obrigada. Saúde. Aê. Saúde.